Olá, boa tarde pessoal. Aqui é o professor Felipe Sales. Eu estou agora como tutor da disciplina Arte e Música na Educação, Fundamentos e Práticas, o curso de Pedagogia da Univesp, e vou então responder algumas dúvidas que foram enviadas, tá bom? Eu gostaria de começar então com uma pergunta. Eu vou ler a pergunta e depois então vou procurar responder. Gostaria que fizesse um paralelo sobre as ideias de Piaget, Zizek e Lowenfeld com relação ao senso inato de perspectiva em contradição com a pedagogia renovada de base piagetiana, para a qual o inatismo, no sentido tratado por Zizek, não existe. A criança abstrai relações e constrói conhecimento, e isto segue na vida adulta da arte infantil. Acho que a citação está um pouco cortada. Acreditava-se que ela era fruto da ação e não do inatismo. Isso ficou mais claro nos textos de Lowenfeld. Eu estou entendendo essa questão da seguinte maneira. Ela gira em torno do conceito do senso inato nos três autores citados. De forma genérica, esse conceito é discutido ainda hoje. Não há exatamente um consenso científico sobre se certos conhecimentos são adquiridos ou são inatos. Existem as duas correntes. Tá? Para fins deste trabalho, Zizek achava que havia certas predisposições inatas na compreensão espontânea de valores artísticos. Mas Piaget e Lowenfeld tendiam a pensar de forma diferente, que essas predisposições são construídas no processo de conhecimento, independente da opinião deles. Esta ainda é uma discussão importante. Como dito, não se chegou a uma unanimidade sobre este assunto. Tá? O psicólogo Carl Gustav Jung, por exemplo, identificava certas capacidades como inatas na psique. Fazendo um paralelo, uma comparação paralela, é como se você tivesse um sistema operacional predisposto, tá? Com certas características. E ao longo da sua vida você vai adquirindo os aplicativos em função da sua vivência, da sua experiência e tal. E essa predisposição, segundo Jung, é justamente o que vai nortear as escolhas das experiências, dos aplicativos, fazendo uma analogia moderna, que você precisa para você viver. Então essa questão ainda está aberta pela ciência, mas o paralelismo é esse. O Zizek achava que existia realmente uma predisposição inata, enquanto que os demais achavam que isso era uma coisa construída. Espero que tenha respondido a pergunta. A segunda pergunta que me mandaram é diretamente para a professora Ana Javelberg, que ela mostrasse o livreto de Zizek. Eu não tenho esse livreto, então eu vou pedir para encaminharem essa questão para a professora Ana Javelberg. Terceira pergunta: como fazer uma leitura de uma arte para descrevê-la para os alunos? O que é uma leitura de uma arte? Tem curso para isso? Olha, até tem curso, mas eu não sei se ele é necessário. Por quê? Uma leitura da arte, se eu estou entendendo bem a sua pergunta, é fazer uma análise de uma obra num grau, claro, para uma criança, para o ensino fundamental. Existem muitas formas e abordagens possíveis de você realizar isso. Na educação infantil, a metodologia contemporânea vai levantar os elementos de uma obra, construir a forma da obra junto com o repertório da criança. E aos poucos aumentando esse repertório, quer dizer, colocando os elementos da obra e acrescentando o repertório. Uma descrição formal dos elementos reconhecíveis, ou por aproximação, se for, por exemplo, uma arte abstrata, como as cores, as formas, as texturas, e eventualmente uma constatação do sentimento geral que aquela obra suscita nos alunos, são elementos que vão aos poucos desenvolvendo a percepção. E é interessante que não é apenas a percepção estética, ela também vai suscitando repertório para a gente entender o universo que nos cerca. Então é sempre muito salutar. Então é basicamente fazer esse tipo de análise no nível das crianças do qual estamos tratando. Quarta pergunta: falar mais sobre técnica e procedimento. Lowenfeld diferenciava técnica de procedimento porque entendia que fazia parte do modo próprio de funcionamento de cada material. Muito bom, o que é isso? Lowenfeld considerava a técnica como um elemento limitador para a educação, Não que ele seja limitador para o artista, mas
para quem está aprendendo, ensinando, é um elemento limitador, porque você precisa aprender uma técnica, dominar uma técnica através da repetição e não propriamente da experimentação. O procedimento é diferente porque implica não necessariamente numa técnica, mas uma descoberta de como aquele material funciona, de como eu procedo para resolver um problema de material, de suporte, de registro. Um procedimento pode ou não ser técnico, ou seja, é possível proceder com algum material sem dominar nenhuma técnica, né? E nisso reside o princípio da aprendizagem modernista, ou seja, sem que existam imposições técnicas por trás. Os procedimentos, nesse caso, são absolutamente livres, né? Espero que tenha respondido essa diferença. Quinta pergunta, eu fiquei confusa em relação aos conceitos de arte e educação pós-modernista e arte e educação contemporânea, tendo como referência os trechos que seguem. Eu não vou conseguir ler porque são muitos trechos, são 5 trechos, né, citações de diferentes trechos da tese de livre docência da professora Ana Javelberg. Então eu vou dizer, na verdade, a síntese de tudo isso, que é a seguinte. Na verdade, quando você fala que você não entendeu, você fez uma confusão entre os conceitos de arte e educação pós-modernista e contemporânea. É importante salientar que os termos pós-modernista e contemporâneo são sinônimos nesse caso, tá? Neste caso. Ou seja, tem autores que se referem à educação, arte e educação pós-modernista como contemporânea e vice-versa, mas estão tratando do mesmo paradigma, tá? Do mesmo assunto. O que se faz em geral é uma diferenciação entre o pensamento moderno e pós-moderno ou contemporâneo, na qual evidencia-se a diferença entre a total liberdade de criação, que seria o modernismo, a escola moderna, com a liberdade assistida e orientada, né, que implica inclusive em referências e tal, que é a escola contemporânea. Tá? Ou seja, o texto da professora Ana Javelberg há uma clara diferenciação entre essas escolas. A tradicional, que seria baseada na cópia, na imitação de modelos pré-existentes determinados, que hoje se entende que é uma proposta limitadora, apesar de que não é por isso que é errado você imitar, por exemplo. Você pode também imitar, você pode aprender imitando, mas é preciso tomar cuidado para você não ser apenas e tão somente um produto de uma cópia, né? Porque aí existem outras implicações, né, que a escola modernista, por exemplo, vai acrescentar, que é a livre expressão. A escola modernista, justamente representada por Zizek e Lowenfeld, e Lowenfeld já com o pé na contemporânea, vão priorizar a livre expressão, né? Sem intervenção, a criatividade espontânea. Quer dizer, na verdade, entre a tradicional e a moderna, você tem quase que um oposto, uma oposição, né? E a escola contemporânea é uma escola que ameniza um pouco essa contraposição, esse contraponto extremo, né? Porque a partir da livre expressão, herdado da escola moderna, aceita-se a interação do trabalho, dos colegas e do meio no qual a criança está inserida, além do diálogo com a história da arte, ou seja, é possível você colocar referências, né? Agora, é claro que toda a arte é influenciada por fatores externos a um certo contexto, mas diz respeito apenas à forma pela qual a obra se manifesta, e não propriamente seu estado, seu espírito, aquilo que ela traduz, ou aquilo que ela transmite enquanto sentimento e emoção. Esses aspectos são, na linguagem do Jung, são arquetípicos, e conforme Zizek aponta, tendem a um caráter universal, espontâneo e atemporal. Tá? Sexta pergunta, né? Em um plano de aula, a artista modernista Anita Malfatti sugere o ensino de perspectiva para crianças e jovens. Já Zizek era contrário. Ele dá um exemplo do texto do Zizek. Afinal, o que devemos ensinar hoje? Devemos ou não ensinar perspectiva às crianças? É uma boa pergunta, né? Eu diria o seguinte, não tem problema nenhum ensinar perspectiva à criança, mas o que devemos tomar cuidado? Se há uma coisa que a psicologia, a arte e a educação contemporânea nos ensinaram, é que cada um é diferente, cada aluno é diferente, cada criança é única, é uma.
E é preciso, então, entender essas diferenças, de como a criança aprende e buscar razões de entendimento diferentes. Ora, é preciso ter muita consciência dessas diferenças, e isso é mais importante do que você se prender, por exemplo, a uma escola, uma técnica e falar assim, puxa, então tal autor disse isso, então eu vou seguir isso. Pode ser que se aplique, pode ser que não. Por exemplo, haverá crianças que poderão, por exemplo, demonstrar uma aptidão natural por arte, já uma expressividade desenvolvida, um traço próprio, e nesse caso ela estaria já à frente de outras crianças que não têm isso. E se ela sentir necessidade de perspectiva e questionar e perguntar sobre isso, por que não ensinar? Significa que ela está preparada para isso. É diferente, por exemplo, de outras crianças que não estão com esse mesmo preparo, não têm esse traço desenvolvido ou não têm esse interesse direto. E aí, vocês tentar ensinar a perspectiva para elas, talvez não encontre ressonância, seja pior, quer dizer, ela acabe tendo um desinteresse pela arte em função disso. Então, na verdade, cada caso é um caso, né? O ideal seria isso, o ideal seria que a gente pudesse olhar cada criança individualmente. Nem sempre isso é possível, nós sabemos disso, né? E uma outra coisa também que é importante é que depende também do enfoque que está sendo dado na educação artística num determinado contexto, porque o próprio Lowenfeld, por exemplo, dizia que a arte-educação não é propriamente para ensinar arte, né? É para ensinar sensibilidade para as pessoas em qualquer área do conhecimento. Então também tem isso, estamos querendo ensinar arte ou é uma questão apenas de desenvolver a sensibilidade, dependendo do ponto, né, do foco principal, serão perspectivas diferentes. Tá bom? Depois, falar um pouco sobre as questões que o professor deve colocar para incentivar a criança e sobre o simbolismo que não deve vir à tona. Essa questão do simbolismo que não deve vir à tona é um problema que foi colocado num parágrafo sobre o Stern, né? Que também foi o Arno Stern, que também foi um arte educador importante, e aí é uma questão sobre essa coisa do simbolismo, né? Muito bom. O trabalho de Stern, para mim, a minha pesquisa versa sobre o Jung, principalmente, ele encontra ampla ressonância com a psicologia analítica do Jung, que também postula serem os desenhos infantis, em sua maioria, produtos de impulsos reprimidos, provavelmente provenientes de aspectos inconscientes da criança. A simbologia que a criança cria é uma espécie de chave, é um código que ela usa, que ela cria para expurgar esses sentimentos, para estabelecer uma conexão desses sentimentos do inconsciente com o consciente. Então isso é muito bom, isso é muito salutar, né? O que a gente deve tomar cuidado, e acho que aí entra essa questão do Stern, é que não é um conteúdo que deve ser sugestionado para a criança. E aí no texto da professora Anna Javelberg, eu acho que é muito claro, né, que o papel do arte educador não é um papel de psicólogo, ele não tem que entrar no mérito desses aspectos de diferenciação consciente e inconsciente, desses aspectos reprimidos, né, o que tá, quer dizer, por isso que ele não deve suscitar a simbologia da criança, ele deve deixar a criança espontaneamente criar isso, porque isso vai surgir naturalmente, né? Ele deve apenas incentivar, mas nunca sugestionar o aluno, porque os conteúdos vão emergir naturalmente, né? A partir do texto citado de Hannah Arendt e Drummond, não é possível ver com outros olhos a arte acadêmica? E aí ela cita aqui o Anita Malfatti, que foi condenada pelos acadêmicos, depois pelos modernos, e põe aqui a citação da Hannah Arendt. E eu digo assim, é possível olhar com outros olhos? Objetivamente sim, claro, é sempre possível olhar as coisas com os outros olhos, em qualquer situação, em qualquer área do conhecimento. E aliás, isso não é apenas saudável, é saudável e absolutamente necessário. Por quê? Porque é através desses novos olhares que mudamos de patamares, que mudamos de era, de estilo, de percepção, ampliamos nosso mundo, nossa vivência,
Então, sim, é sempre possível. Eu recomendo que se faça isso até como um exercício diário. Olhe sempre para as coisas com a curiosidade de uma criança. Quer dizer, se pergunte, por que que isso é assim? Por que que está desse jeito? Pode ser de outro jeito? Essa forma de questionar, inclusive os paradigmas da arte moderna, de qualquer arte, é dessa forma que nós evoluímos. Então, sim, é possível e deve-se fazer isso. Eu recomendo particularmente. Outra questão. Na questão 5 da semana 4, afirma que a arte e educação modernista deixou o legado de condicionar a cânones adultos as artes infantis. E aí ele pergunta, mas o modernismo não valoriza a espontaneidade da criança? Realmente a frase é um pouco dúbia, né? Porque permite duas interpretações, mas aqui se quer dizer que ela deixou para trás o legado tradicionalista dos cânones. Ela criou um outro legado, ela criou um novo paradigma, baseado quase que no oposto, né? Que é a espontaneidade da criança. Então é isso. Uma dúvida. Como trabalhar a paisagem musical, agora, né, da arte e educação ligada à música, com alunos da educação infantil e, consequentemente, para o ensino fundamental? Esse conceito, né, da soundscape, paisagem musical, é um conceito de Murray Schafer, que está muito bem descrito, muito bem alinhado no livro dele, O Ouvido Pensante. Eu recomendo a leitura desse livro, tá? Vale a pena dar uma olhada. A paisagem sonora ela pode ser trabalhada em muitas instâncias, em muitas possibilidades, mas o que é essa paisagem sonora em si? É você tomar consciência dos sons que estão ao seu redor, né? Dos sons que criam a sua realidade, o seu mundo a partir de você. Então, você pode pegar os sons cotidianos dessas crianças, né? Que elas possam identificar esses sons que rodeiam, a partir dos sons que a própria cidade faz na localidade da escola, e elas começam a prestar atenção nisso. Ou ir para algum lugar próximo, às vezes uma feira, às vezes algum parque que tenha, e elas começam a perceber que sons que tem ali, né? Em seguida você pode ser trabalhado como esses sons interagem conosco, qual a nossa relação sensível com eles, o que eles traduzem, para você montar, na mesma lógica de uma paisagem visual, você monta uma paisagem sonora. Né? Que sons tem esse lugar? Que sons tem esse ambiente? Né? Muito bem, próxima questão, maiores informações sobre a abordagem triangular. A abordagem triangular foi uma estrutura de ensino baseada em 3 eixos: o fazer artístico, a experiência, né? A apreciação da arte, a reflexão, e a contextualização, entender o processo contextualizado, né? Que é uma síntese desenvolvida no Brasil a partir dos aspectos herdados das tendências modernistas e contemporâneas. Tá? Outra questão, posso comparar o termo garatuja no desenho com a garatuja sonora? Sim, claro, elas são expressões legítimas e espontâneas da infância e tanto na visualidade como na sonoridade operam de maneira similar, na sua essência. Né? De maneira prática, como identifico a paisagem sonora? Bom, conforme eu mencionei anteriormente, né, a paisagem sonora é similar à paisagem visual. Identificamos os sons que nos rodeiam, né, e a partir disso acrescentamos uma forma a mais de entendermos o mundo, a partir também dos sons. Isso é muito importante, chamar atenção para os sons. Né? Como isso se conecta com a nossa vida, quer dizer, como é que a gente pode entender não apenas o que a gente vê, mas também o que a gente ouve, né, nesse aspecto. E a última questão, o que significa o termo guimbard? Eu acho que você se refere ao termo guimbarde, né, do texto de François de Lalande. É um nome francês para um instrumento. Na verdade, não é exatamente um instrumento, é na verdade um artefato, normalmente de metal, que quando você assopra numa determinada posição, uma certa condição, simulando a divisão do ar, né, como uma palheta de um instrumento, ela produz um som característico. E aí ele descreve no contexto a situação de uma menina fazendo isso com uma lata e de repente ela descobre um som, ela descobriu esse princípio do guimbarde. É o princípio da palheta, na verdade, do som. Né? Muito bom, gente, é isso. Eu espero ter respondido todas as questões e se tiverem mais alguma dúvida eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.